Ok, dando prosseguimento então para o nosso segundo bloco da nossa mesa, nós vamos então convidar o professor Francisco Vecchia para sentar aqui na nossa mesa para começar as discussões. O professor Kenichiro Sugio, por gentileza. O professor Olion também, né, pode sentar. É isso, depois a gente vai começar a nossa sessão de perguntas e respostas. Mark, Geraldo, por gentileza. Guilherme e Marcel. Então nós vamos fazer umas pequenas considerações aqui, professor Francisco Vecchia, professor Kenichiro Sugio, mais ou menos uns 5 a 10 minutos, né, para introduzir aqui o assunto. 5 a 10 minutos. E aí a gente pode abrir a sessão de perguntas e respostas para a plateia, né, aberta, nada de bilhetinhos. Nada de bilhetinhos, não tem seleção de perguntas. Tá bom? Então, por favor, professor Francisco Vecchia. Então podemos começar com o professor Kenichiro. Pode ser, professor? Na verdade, boa noite. Meu nome é Kenichiro Sugio. Eu agradeço aí ao convite do Ricardo assim, para participar dessa mesa redonda, que não é tão redonda, né, mas tudo bem. Eu, na verdade, não vim preparado aqui para fazer uma apresentação sobre o aquecimento global. Então eu gostaria de relatar um pouco sobre a minha experiência profissional, que eu sou formado em geologia, né? E depois, inclusive foi neste prédio aqui da geografia que em 1971 foi realizado o 25º Congresso da Sociedade Brasileira de Geologia. Aí nessa ocasião, pela primeira vez dentro da Sociedade Brasileira de Geologia, foi instituída a Comissão Técnico-Científica do Quaternário. Esse termo era praticamente, dentro da geologia, era praticamente desconhecido até aquele momento. Aí, desde essa época, 1971, comecei a me envolver muito com a geologia do Quaternário. Tanto é que, não sei se os que estão me ouvindo sabem, mas existe um congresso internacional de estudos do Quaternário. O organismo chama-se INQUA, e a cada 4 anos, mais ou menos, eles fazem congressos internacionais. Então eu tive a ocasião de participar em 77, pela primeira vez, em Birmingham, na Inglaterra, de um congresso, 10º congresso da INQUA. E depois disso participei em Ottawa, no Canadá, não é? Depois participei na China, participei na Alemanha, em Berlim. E o último congresso da INQUA que eu participei foi em 2007, na Austrália. E, bom, aí depois disso, na verdade, eu vim me dedicando principalmente ao Quaternário, porque antes de me dedicar ao Quaternário, eu trabalhei durante uns 10 anos com o período bem mais antigo aqui da história da Terra, período que nós chamamos de Cretáceo, né? Foi quando os dinossauros se extinguiram aqui na Terra, segundo se acredita, né? E aí depois eu acabei migrando para o Quaternário. Bom, e foi nessas andanças, quando eu iniciei o Quaternário, que me aconteceram coisas muito interessantes, como, por exemplo, a chegada de um francês que estava chegando da costa do Marfim, onde ele teria permanecido durante 5 anos mais ou menos, o Louis Martin, com quem eu trabalhei aqui no Brasil, na costa brasileira, durante 25 anos, 1974 até 1999. E em 99 esse Louis Martin foi embora, e durante esse intervalo aí tive ocasião de trabalhar muito não diretamente sobre o tema de hoje, que é o aquecimento global. Fizemos alguns trabalhos de paleoclima, inclusive, por exemplo, lá em Serra dos Carajás, lá no Pará, não é? Tentando reconstituir o paleoclima da região de Carajás nos últimos 50 a 60 mil anos, por exemplo, né? Mas
Eu vou terminar já, daqui a pouco, certo? Aí eu tive, em 1989, tive a ocasião de organizar um simpósio internacional, que foi quando eu conheci o professor Molion, que nessa época ainda ele estava no INPE, né? Em 1989, ouvi falar do professor Molion, então eu o convidei na época. Hoje ele até projetou aí o tema da conferência dele, né, que ele apresentou em 1989. Esse simpósio, que foi aqui em São Paulo, foi designado de Simpósio Internacional sobre Mudanças Globais na América do Sul durante o Quaternário. Então o título era bem pomposo, não é? E apareceram acho que umas 100 pessoas do exterior também, e foi quando o professor Molion falou sobre o tema que ele mostrou, até mostrou para vocês o título do tema que ele desenvolveu. Bom, essa é mais ou menos a história. E depois que entrei nessas discussões que tem acontecido em vários locais aí, cada vez mais, não é, sobre esse tema de aquecimento global. Eu, na verdade, na sexta-feira passada, eu fiz uma palestra sobre o tema no Sindicato dos Engenheiros, que eles promoveram um encontro aqui em São Paulo sobre ambiente, não é? Sobre mudanças ambientais, e foi lá perto do Shopping Norte, e quando eu tive a ocasião de falar pela primeira vez para engenheiros, Sindicato dos Engenheiros, e eles aparentemente gostaram muito do tema, né? Acharam muito interessante. E assim como acho que vários de nós já temos tido ocasião de estar em vários locais falando sobre o tema, né? Há pouco tempo atrás, por exemplo, em Curitiba também fui convidado por um pessoal do curso pós-graduação lá da Federal do Paraná, e aí fui parar num mestrado e doutorado, uma pós-graduação que eles têm lá, que eles designam de MADE, acho que é Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, coisa assim. E na ocasião, quem falou primeiro fui eu, e depois em segundo lugar falou uma chinesa, que segundo me apresentaram lá, é uma chinesa que teria vindo de Hong Kong, né? E ela trabalha para o governo do Paraná, mas a maior parte parece que é o pessoal de ciências humanas. Então, na ocasião, eu disse que essa teoria do aquecimento global não é uma teoria, né? Eu disse que era um dogma, né? Porque dogma é que não se discute, sendo ciência, sendo teoria, tem que ser discutido, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Mas a chinesa queria brigar comigo, sabe? Aí não sei como é que ia terminar a coisa, mas de qualquer maneira eu disse que não era um dogma. Aí ela disse que não, que era uma teoria. Então eu falei, bom, tudo bem, então é uma teoria dogmática. Aí encerramos a conversa. Bom, ditas essas palavras genéricas, né, porque eu acho que todos os outros já apresentaram bem detalhadamente os vários aspectos sobre o tema de hoje, então eu encerraria as minhas palavras aqui. Muito obrigado.